Podcast, pode crer. Ouve aí, pode crer. Fala, meus caros ouvintes do Pode Crer. Estamos aqui às 10 horas da madrugada gravando um podcast para vocês. E eu gostaria de apresentar quem tá aqui hoje. E eu vou começar pela Isabela, que ela é o farol mais baixo da noite. Ela é a pessoa com o olhar mais cansado da noite. Tudo bem, dona Isabela? Quem tá com saudade de mim, levanta a mão. Aproveita e traz algo pra dar energia pra ela. Tô ótima, eu tava morrendo de saudade de vocês, meus queridos ouvintes. Tô Por isso que você tá influenciadora. aqui. Depois, o nosso querido Márcio, novamente. Fala, galera, beleza? Faz um tempão que a gente não aparece aqui. Aqui, Agora. mentira, Na verdade, você tava gente- aí outro dia. E tem outra coisa É importante que a gente verdade. nunca apareceu, porque a gente é um É podcast. verdade, então, como vocês nunca me viram. E a Natália Lira. Oi, gente. Natália que tá sozinha em casa e não sabe o que falar. Natália tá abandonada, Ah, nós quem aqui quiser outra chamar vez. pra almoçar, pra jantar. Ó, gente, qualquer dia, viu? Tô liberada. E é o seguinte, galera. Você ouve esse podcast porque você é influenciado por alguém ou você compartilha esse podcast por ser um influenciador? Vamos falar sobre isso. Influenciados e influenciadores. O grupo que influencia e o grupo... Não. Por que não? Porque eu não acho que tenha um grupo que só influencia e um grupo que só é influenciado. Olha só, temos um start no nosso assunto aqui. Eu aprendi recentemente que é o seguinte: todo ser humano, ele é influenciado e é influenciador ao mesmo tempo. Porque o ser humano, ele é um ser sociável, né? E ninguém tá imune de ser influenciado pelo seu contexto social, pelas pessoas, pela mídia. E por isso que é muito importante refletir, porque às vezes a gente acha que a gente tá imune ao rolê e na verdade a gente não tá. E ao mesmo tempo, todos nós temos a capacidade de influenciar os outros. Todos nós temos a condição de fazer a diferença na vida de alguém, ou de dar uma direção, ou de ser exemplo, espelho, sei lá. Entende o que eu tô falando? Entendi. Então todo mundo tem Entendemos. os dois lados. Mas tem um lado que é predominante. Geralmente a pessoa ela pode influenciar mais do que ser influenciada, ou vice-versa. Isso é verdade. É? Que Tem você dados acha? O científicos? que você acha? Dados científicos Eu não. acho eu que discordo. não. Eu acho Pela vida. Por que você discorda? Igual a Isa falou, eu acho que todo mundo, cara, é tanto influenciador quanto ele é influenciado. Não tem esse negócio de ser uma mesmo pessoa tempo. mais influenciada e a pessoa que influencia mais que a outra. Eu acho que não tem esse negócio, não. Dá um exemplo prático. Ué, você tá aqui. Você teve a ideia do podcast. Por quê? Porque alguém te influenciou, porque você ouviu. Porque eu ouvi, achei você... legal. Exatamente. E, porque em a algum gente tá aqui ponto, porque você nos influenciou, Você tá aqui. E a gente Nossa, tá cara. Aqui, 10 horas influenciando da quem tá noite. Se eu pudesse colocar um som agora, da minha cabeça abrindo. Parabéns. É sério, não, porque fez sentido. Mas é, Claro, tipo Ao mesmo assim, tempo, é. por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto de música sertaneja, porque eu não cresci num ambiente em que fosse isso predominante, tá ligado? Quê? É que você tava cantando aqui, né? O sertanejo agora há pouco. Eita, gente. Eu É tava verdade. Você tava cantando? não. Eu tava cantando chuta que é laço. Chuta que é laço. Eu acho que não é nessa, não. Mas Não, a gente modifica, entendeu? Mas assim, a gente é desde criança. A partir do momento que você nasceu, que você tá no mundo, você tá absorvendo as coisas que estão à sua volta. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. E isso tem que ser considerado pelo crente por vários motivos. Primeiro, porque a gente precisa influenciar. Sim. A gente precisa influenciar na cultura, a gente precisa influenciar na política, a gente precisa influenciar na vida das pessoas, porque não na moda, na arte, e é algo que a gente não faz hoje em dia. E ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado com o que está nos influenciando. Legal. Eu sou muito inteligente. Muito sábia. Muito sábia. Natália, quer falar alguma coisa? Ah, eu acho muito interessante. Eu estou isso te aí que influenciando a Isa- falar, vai, Natália. Acho muito interessante isso que a Isa falou, porque às vezes a gente nem se toca de que a gente tá influenciando a vida das pessoas. Que a gente não sabe a relevância e o papel que a gente tem na vida do outro. Então, às vezes a gente não mede muito bem as nossas atitudes.
E tem consequências, né? Justo. A todo tempo tem alguém te olhando, por mais que você ache que não. E às vezes a gente influencia sem a gente saber que a gente tá influenciando. É. Dando um exemplo prático. Exemplo plástico. Plástico. Quando eu era criança, o meu tio era flamenguista, cara. E tipo assim, ele queria que eu fosse flamenguista de todo jeito. Mas o meu avô morava junto, era São Paulino, entendeu? E eu via tenho uma história ele. parecida. Eu não sou bugrina porque me influenciaram a torcer pelo Guarani. Bugrino, O que é que palavra que é bugrina? essa? É uma pessoa que torce pelo Guarani de Campinas. E eu conheço, assim, tipo, meu primo. Jeová, que me influenciou. existe E esse só, time? Não Que tem time? mais É mais ou ninguém. menos, De onde? mais ou menos essa torcida. Entendi. Mas enfim, e meu tio queria me influenciar, e comprava bola, comprava isso. Você comprava tinha aquilo. quantos anos? Ah, era novinho, cara, devia ter uns 5, 6 anos. Nessa fase. E eu via o meu avô e meu tio torcendo pro São Paulo, eu falei, cara, eu quero torcer também. Então, às vezes não sempre, as pessoas, você acaba influenciando as pessoas só delas te observar com o que você faz, mais do que você fala, às vezes. Eu acho que às vezes quando você tenta forçar uma influência, geralmente também não dá errado. Com certeza. Por isso. É interessante. E eu tava pesquisando, né, pro podcast e encontrei um vídeo que não é cristão nem nada, sobre um professor falando sobre... O cara se chama Solomon Asch. Que isso, hein? Algo do tipo Poliglota, aí. Bilíngue. Se algum psicólogo estiver me ouvindo, falei errado, me desculpa. Foi o que o moço me ensinou. E esse cara, ele não era americano, acho que ele era, sei lá, polonês, mas ele cresceu nos Estados Unidos e ele foi um dos caras que estudou a psicologia social. E ele fez um experimento lá na década de 50, muito interessante. Na década de 50 tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, né? E todo mundo sabe que na Alemanha houve uma comoção geral, assim, social mesmo, no sentido da crueldade, de fazer coisas ruins. E, tipo, não tinha ninguém que discordasse. Todo mundo que tava ali achando certo ou errado, eles estavam fazendo e seguindo Hitler. E daí esse cara fez o seguinte experimento. Ele pegou e chamou algumas pessoas para fazer um teste. Só que tinha uma sala, tem um vídeo na internet, é bem legalzinho. Como que Tem. tá o título? Do vídeo? Eu não sei, porque minha internet caiu. Tudo bem. Mas depois você pode colocar no link da descrição do vídeo. Entendi. E aí, tipo assim, tinha uma sala com 5 pessoas, 6 pessoas. Dessas pessoas, só uma não era ator, entendeu? Todo mundo era ator, todo mundo sabia o que estava acontecendo, menos o convidado. Na época da Segunda Guerra Mundial, isso? Não, na década de 50. 50? Tá. Foi Denis, não me confunde que meus Tá. neurônios não estão conseguindo. A Segunda Guerra Mundial foi 1900. Foi só um exemplo, Denis. A Entendi. Segunda Guerra Mundial foi só pra falar da comoção geral Eu queria trazer informações históricas aqui, mas... A Segunda Pode Guerra falar. Mundial foi final da década de 30, 39 começo da a década 45. de 40. Isso. Boa. Se você não sabia disso, Historiadora. querido... Eu sabia Natália. que eu ia falar... Enfim, vamos voltar ao Salomão. Beleza, Aí, não o era cara, ele tava pesquisando sobre psicologia social, enfim. Aí, ele fez isso. Chamou uma pessoa pra fazer um teste numa sala com várias outras pessoas, mas todas as demais pessoas eram atores. Todo mundo entendeu essa parte? Entendi. Sim. Beleza. Aí, o que acontecia? A pessoa que realmente estava ali, que não sabia de nada, vamos chamar essa pessoa de João, pra ficar fácil. O João, ele era, tipo, o quarto a responder sobre os testes. E todo mundo foi instruído a responder a mesma coisa. No começo, os 2 primeiros testes, todo mundo respondia certo. A partir do 3º teste, eles respondiam propositalmente errado. E era um teste visual, E ficava escancarado que era errado? escancarado. Tipo, Tipo assim, aparecia um tinha que... carro, você falava, "Passa", né? Não, tinha que comparar traços. E traços, você vê o tamanho e tal. Então, visualmente falando, era muito fácil de Acertar. perceber o que estava errado e o que estava certo. Era um comparativo do tamanho dos traços. E aí, o que acontece? Quando a primeira pessoa responde errado, a segunda pessoa faz a mesma resposta, a terceira pessoa. Quando chega no João, aí acontece o fenômeno da conformidade social. Porque ele prefere responder errado, ele sabe, ele tá vendo que tá errado, mas ele responde segundo o grupo para evitar o desconforto. De às vezes, discordar do grupo. E às vezes nem vai acontecer nada, mas ele acredita. Vai ficar mais E aí, confortável não, é de- porque, tipo assim, naquele teste, quando a pessoa respondia errado, todo mundo meio que olhava pra ele. Porque, Ah, entendi. tipo, era unanimidade. 5 pessoas, ele era um dos últimos a responder. Então, 5 pessoas falaram que era uma resposta.
E ele teria que falar, só ele ia falar que era uma resposta diferente. E aí ele acabava submetendo a sua opinião à opinião do grupo. Entendeu? Pesado. E aí o que aconteceu? 37% dos testes seguiram a conformidade social, só que de todas as pessoas que foram testadas, 95% em algum momento seguiram o grupo. Mesmo sabendo conscientemente que estava errado. Tava errado. E no vídeo é muito legal, você vê tipo, as pessoas respondendo errado, mas com cara de... Acho que sabe? esse assunto nunca vai deixar de ser atual, cara. Exatamente. E esse teste, eu não sei se ficou claro para quem tá ouvindo o teste, mas vocês podem pesquisar na internet. Mas esse teste foi reproduzido outras vezes e mostra como o ser humano tem dificuldade de se posicionar. Ser original. Não original, mas ter Entendeu? opinião, né? E assim, não quer dizer, esse professor ele estava falando que a conformidade social, ela não é necessariamente ruim. Em alguns momentos ela é necessária. Como, por exemplo, nós 4 aqui, a gente vai pedir uma pizza. Se Deus quiser. Amém, amém. Amém. Não, Amém, tamo glória a tudo Deus. De quê? gordo. Só- Não, exatamente. Aí alguém pergunta, mas de quê? Aí, se a gente não entrar num consenso do grupo aqui, a gente vai ficar pro resto da vida nesse caso, discutindo. ela é necessária. Só que a gente precisa ter coragem de, às vezes, ir contra a maré, a manada. Eles falam do efeito manada. Tipo, eu vou falar assim, a gente tá gordo, a gente não pode Tem comer pizza. uma frase do Nelson Rodrigues que eu gosto muito, que é: toda unanimidade é burra. Ah, Então, isso se é, tá isso todo é. mundo falando a mesma coisa, tem alguma coisa estranha. O Silvio Santos falou assim, se todo mundo tá fazendo zig, faça zag. Nossa. Ele falou Uma assim. releitura de Olha, Nelson gente, Rodrigues, agora não é são mesmo? 10 horas e 7 minutos e o Denis soltou uma piada. Então, gente, mas daí, como eu tava falando pra vocês, esse professor, ele cita, inclusive, Jesus. Porque ele fala que num contexto em que existia toda uma manada indo em um sentido, ele usa o termo assertivo. Jesus, ele veio em sentido... E outros grandes revolucionários vieram em sentido... A revolução, eu acho que ela é Oposto. um fato que marca alguém vindo, ao contrário do que tá todo mundo indo, Sim. né? Sim. Então tá bom. Nesse exemplo aí da conformidade que a Isa deu, da manada, uma coisa que eu não me esqueço até hoje, é uma história boba. Eu estou avisando antes. Quando eu era pequena, tava, sei lá, primeira, segunda série, a professora perguntou na sala, assim, a gente tava em roda, eu nunca mais esqueço isso. A gente tava em roda, aí a professora perguntou qual que era a comida favorita de cada um. E crianças e todo mundo tinha que falar a comida favorita. Até que, de repente, logo no começo, acho que era votação, né? Ganhava a comida favorita. Aí, logo no começo, uma menina falou assim, pudim de chocolate. Aí a seguinte falou, pudim de chocolate. Aí E pronto. todo mundo foi falando pudim de chocolate, inclusive eu. E eu nunca nem comi pudim de chocolate. Eu nunca comi Até 25 hoje, desde os 26. 7 anos de idade até hoje, eu nunca Eu comi também um pudim não. de chocolate. Eu não sei do que se trata, mas eu falei que era a minha comida favorita. Porque tava todo mundo falando. Justo. E eu nunca mais Exatamente. esqueci disso. Foi uma coisa que aconteceu Seguiu a na infância. manada. É. Eu falei assim, gente, eu me lembro de questionar por que eu respondi isso. Eu nunca comi. Exatamente. E aí, o que me faz pensar dentro do nosso contexto cristão é quantas vezes eu segui o grupo por não querer me posicionar, né? Fazendo coisas ou me omitindo em relação a coisas que ia contra a minha fé ou contra os meus princípios e eu me calei ou eu me deixei levar ou enfim, quantas vezes eu não fui quem eu sou para me adequar a um determinado grupo porque eu fui influenciada ou porque eu queria fazer parte desse grupo. E às vezes você perdeu até uma oportunidade de ajudar alguém, não sei. Tipo, a pessoa Exatamente. sei lá, ela tá desviada ou ela é pura ateu lá e E sabe, você podia fazer uma oração pra pessoa, alguma atitude. Sim. E aí você deixa de fazer isso. porque a gente é influenciada pelo grupo. É. E pressão do grupo. E outro dado interessante é que num segundo momento dessa pesquisa desse eu acho que ele é psicólogo mesmo. O que ele faz? Ele pega e, dentre os atores, fala a resposta certa. Então eu tenho, sei lá, 5 pessoas, 4 falam a resposta errada, o 5º fala certa e o cara que estava realmente sendo testado era o 6º. Se ele vê que tem uma pessoa indo contra o grupo, ele já cria coragem Já toma coragem. E vai. e faz. Entendeu? E às vezes o que tá faltando é a gente ser essa pessoa. Sim. De falar, cara, essa influência tá indo no sentido tal, mas eu vou me levantar e vou fazer o que realmente é certo. Porque nessa atitude, pode ser que outras pessoas
se encorajem também e sejam influenciados por você e não pela manada do mundo que tá aí, tá ligado? Eu li em algum lugar, ou ouvi em algum lugar, não lembro, já faz um certo tempo, que a estratégia do diabo, no decorrer com o passar dos anos, teve inúmeras estratégias assim mais definidas, mas que uma das estratégias do nosso tempo de hoje é a da normalidade. Tudo é normal. Sim. Isso aí não tem nada a ver, isso Tem é nada normal, a ver. todo mundo faz, isso aí não tem nada a ver, isso é normal. E essa estratégia da normalidade está muito presente dentro da igreja. E todos os conceitos, quando a gente era pequena e era tão rígido e tão Era certo. verdade, né? É. Existia o que era certo e o que era Isso. errado. E agora não, E tem agora o é meio normal. relativo, é meio... Não, tipo, mas isso, isso é normal, não vai me todo mundo afastar de faz. Deus. Tipo, Pode falar. crente e signo. Tá ligado? Normal, Mapa assim. astral. Não, gente, tu não tem problema, porque Deus Ou criou não. Hoje- todas as coisas. Deus Hoje criou Lua o tá alinhado com universo. Vênus, não vou no culto. Não, mas eu vi uma influenciadora digital. Aham. Vou usar esse Influencer termo. digital. Certo? Uma blogueira. Influencer. Uma pessoa Influencer. que se diz crente, quem sou eu pra falar se a mulher é ou não é, não tô entrando nesse mérito. Porém, qual não foi a minha surpresa quando de repente ela tava, gente, porque o meu signo, não sei o que, não sei o que. Aí ela voltou brava no Instagram, porque ela falou tipo assim, não, gente, mas Deus criou todas as coisas, então o signo é ok, entendeu? Por quê? Porque não tem nada a ver, porque não sei o quê. E aí o que acontece? Você tem um bando de crentes sendo influenciado por esse rolê. Tá E, ligado? cara, eu prefiro muito mais ser influenciado pela Bíblia do que pelo meu signo. Oh, Nossa, Com muito mais. certeza. Desse negócio de normalidade, eu vi um experimento há muito tempo atrás, agora eu lembrei. Eu não sei nem quantos anos eu tinha uns 16 anos quando eu vi. Mas era assim, ó. Era uma entrevista de emprego, e aí, tipo, tinha a fila lá das pessoas, e uma pessoa não era ator. As outras eram todas atores. E aí tocavam um sino não, fazia assim, ó, pé, sabe? E aí, todo mundo tava sentado, levantava. Aí fazia pé, aí todo mundo sentava de novo. Só que não começava todo mundo de uma vez. Tipo, quando no primeiro pé, levantava, tipo, 2 pessoas. Depois levantava 5. Depois levantava 10. Aí, a pessoa que tava esperando a entrevista de emprego dela, no começo ficava, tipo, o que tá acontecendo aqui? E aí depois, tipo, do 4º ou 5º sinal, ela começava a levantar também. E aí, tipo, é por engraçado. quê? Porque tá todo mundo fazendo, Se tornou entendeu? normal pra ela naquele lugar. Às vezes eles fazem isso pra, sei lá, não sei o que, porquê desse negócio, mas às vezes começou a se tornar normal. Enfim, o negócio da água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Fala, Márcio. Fala, Você tá Márcio. falando pouco hoje. Então, Você tá fazendo o papel do concordante aqui. eu tô seguindo a manada, eu tô sendo influenciado. Mas eu acho também que tem coisa que a gente é influenciado porque é mais fácil. Sim. Entendeu? Vamos Nossa, supor, isso faz sentido. é mais fácil, entendeu? Às vezes eu vejo, um exemplo, todo mundo tomando Coca-Cola. Um exemplo, mas tem Pepsi, mas eu vejo todo mundo tomando Coca-Cola, eu vou tomar bom. Coca-Cola. Entendeu? Às vezes a gente é influenciado porque é mais fácil. E uma outra coisa que eu tava vendo enquanto a Isa falava, às vezes quando você corre contra o que todo mundo tá fazendo, é muito difícil. Porque imagina, todo mundo tá indo pra uma direção, você tá indo contra aquela direção, contra o que a sociedade faz. É nadar Chega uma contra a hora- maré, tá ligado? Requer figurando esforço, isso. né? Chega uma Nem hora- todo mundo quer se esforçar. requer Sim, esforço. chega uma hora que se você não tiver bom ânimo, vou usar essa palavra, cara, você é afogado. Você tem que ter muita noção do que é o teu objetivo, eu Mas acho. é pra isso que Cristo nos chamou, tá Sim. ligado? É pra a gente não tá imune a ser influenciado, mas a gente precisa escolher o que vai nos influenciar. E a gente precisa ter noção que a gente não pode ser influenciado pelo mundo. Sim. Justo. E enquanto a Isa tava falando, cara, passou um filme na minha cabeça. Eu fiquei realmente imaginando, por isso que eu tava quietinho. Imaginando que, assim, Jesus, na época que ele viveu, que era uma época difícil, cara. Hoje também, claro, uma época difícil, mas naquela época era muito assim, entendeu? A galera chamava ele de herege e tudo. E mesmo assim, ele nadou Ele foi contra... firme até o final. Naquela cara. época tinha apedrejamento, tinha várias Sim, coisas. e todo mundo... Imagina, Jesus, ao meu ver, Jesus era ameaçado o tempo todo. Tipo assim, a galera via ele foi um revolucionário. Testado, né? Ele era testado. o tempo todo testado. E, cara, e ele foi até o final, Até o fim. entendeu? E ele influenciou multidões. E eu acho que o nosso papel como cristão hoje é fazer, isso. E a gente É tá em fazer bando isso. maior, né? Dá pra fazer bem. O problema é que existe esse negócio de má influência, claro, dentro da própria igreja, entendeu? Dentro do meio cristão. É. Vamos supor, tem gente que tá fazendo certo, mas igual a gente tá falando de signo aqui, dentro da igreja, vamos supor, metade... Um exemplo, gente.
Vamos supor, tem um que acredita em signo, né? Começa a falar pra um, começa a falar pra outro, começa a falar pra outro, que fala pra outro, que fala pra outro. Daqui a pouco tem um Mas isso ministério aí astral. não tem nada a ver, igual a gente acabou de falar. Isso aí, irmão, não tem nada a ver. Você acha que você vai deixar de ir pro céu? Ah, isso é normal, É, gente. isso Todo aí mundo é acredita em normal, signo. E você daí a humanidade se repete, né? Porque na Bíblia já estava escrito Sim. que o povo perece por falta de conhecimento. Eu não procuro conhecimento, sou influenciada por qualquer coisa que me falam, É. Cabeça vazia tem espaço pra tudo. tá ligado? Pode entrar qualquer coisa. E aí, né, é muito legal, né? Porque dá pra falar de 1 milhão de coisas, Dá. assim. Mas nesse assim, sentido. o negócio de remar contra a maré, de ter foco, você saber de onde você quer chegar. Se você começar a remar contra a maré, só remar sem ter o objetivo de chegar a algum lugar, uma hora você vai perder a tua força e você vai deixar ela te levar. E só pra concluir o que eu tava falando a respeito disso dentro da igreja, cara, o maior exemplo que eu vejo fora Jesus é John Wesley, cara. John Wesley viu que a igreja que ele tava lá anglicana, velho, não é isso aqui, isso aqui não é não é o verdadeiro evangelho de Lutero, Cristo. né? Lutero. Sim. E tipo assim, ele falou, não, vou sair, vou pregar o verdadeiro evangelho. Doa quem doer, custe o que custar. Entendeu? Isso é legal. E ele influenciou milhões de pessoas. Visão, né? A Isa fez uma pregação, quem estava em Vargem Grande do Sul. Um grande abraço Quem pra não Vargem Grande estava, do Sul. perdeu, né, meus Perdeu. amigos? Porque Perdeu. a gente usou Foi muito uma flash do pregação. celular. Foi bom. Sim, foi legal, muito bom. cara. Aquilo lá foi feio. Conta pra gente, Isa, qual foi aquele experimento da luz lá? Do que nós devemos ser? Dá um Mas spoiler é legal pra gente. no rolê, né? É porque... Você lembra? Eu lembro, é porque é difícil Essa fumaça aí. explicar com palavras. É que, tipo assim, uma luz acesa, uma lanterna acesa, dentro de uma sala clara, ou no dia, na luz do sol, vai ser tipo, não vai fazer diferença Ok. nenhuma, entendeu? Agora, uma luz, mesmo que seja só uma luz acesa, no meio da escuridão, ela já faz toda a diferença. Ela já é capaz de apontar uma direção, de apontar um norte, né? E foi mais ou menos isso que a gente falou aquele dia. Dentre outras coisas que eu falei demais aquele dia. Mas aí, demais no sentido de falei muito, 1h15 gente. de pregação, meus amigos. Nossa, pai do céu. Eu falei, pô, vai embora. Aí, é isso, sabe? Talvez você precisa ser essa luz onde você tá. Às vezes só vai precisar de uma luz, só vai precisar de uma pessoa. Tipo, na época de Noé, Deus precisou... Não é que Deus precisou, mas Deus usou só Noé e a família dele. Sabe? Em outras épocas, através da vida de Jonas, só de Jonas, quando ele resolveu fazer a vontade de Deus, uma cidade inteira foi salva da destruição. Dentre outros tantos exemplos, sabe? Começou Mas pequenininho foram- com uma pessoa, foi uma cidade inteira. Exatamente, mas É assim mesmo. é quando uma pessoa decide. E aí, outra coisa que eu tava pensando, porque a gente tem a mania de falar, não, meu pai vive falando disso, né? Tipo, não olha pra mim, olhe para Deus. Não, cara, vai lá e influencia e faz a tua parte. E seja Jesus na vida de alguém e mostra a direção, sabe? Esse ponto que você falou é muito importante. Esse negócio da galera falar assim, não, você não pode olhar pra mim, você tem que olhar pra Deus. Cara, como que você vai influenciar a vida de uma pessoa sem ela olhar pra você? Pra começo de conversa, se você tá falando isso pra uma pessoa, essa pessoa provavelmente deve ser meio lá, meio cá com Deus. Não deve, né? Muitas vezes não deve nem acreditar em Deus. Como que ela vai olhar pra Deus? Você tem que mostrar nas suas E atitudes. se a igreja somos nós, né? Sim. Não E a Jesus. Não é uma arquitetura, não é uma parede. A igreja Sem contar somos nós. que a própria Bíblia fala que a gente tem que ser imitador de Cristo. De Cristo. De Cristo. Exatamente. Eu acho que toda essa reflexão pode se resumir no sentido de que nós fomos chamados para influenciar. A gente Justo. foi chamado para ser essa pessoa que vai falar, não, tá todo mundo indo para cá, então eu vou para lá. Se você estiver indo Sabe? pelo mesmo lugar, tá no caminho errado. Se tá fácil, tá errado. Tá fácil, tá errado. É tipo academia, né? Se tá fácil, tá errado. Tá fácil, tá errado. E não vos conformeis, né? Comando Exatamente, Verdade, isso é legal. exatamente. Esse que é o problema. Porque, igual você falou, é muito mais fácil eu me deixar ser influenciada, eu me conformar, do que eu levantar e falar, não, eu não quero esse sabor de pizza, eu quero o outro, tá ligado? Eu quero a de alface. Eu quero um McDonald's. Não exagerei isso. Mas se você tá ouvindo a gente atenciosamente aí, fervorosamente, comece a formar o seu filtro. Do que é formado o seu filtro? O que passa e o que não passa por ele? Qual que é o material do seu filtro? É um material resistente que passa de tudo? É um filtro com grandes vãos aí pra passar de tudo? Ou é um filtro bem seletivo, baseado no que a palavra ensina? Então, Denis falando em parábolas. Meu Deus. cadê Tô o aqui, filtro da sua tô que nem cabeça? a Nazaré amarga aqui, ó.
Só Deu pra entender o filtro? Deu. Pra você desenhar o seu filtro? Deu pra saber o que entender. que é? Porque se você não sabe por onde começar a formar o seu filtro, você pode começar pela Bíblia e em Salmos, porque tem bastante coisa em Salmos que é legal. E Eclesiastes também, umas coisas interessantes, uns ensinamentos. E em Salmos fala que a palavra de Deus ela é uma excelente ferramenta para formar o seu filtro. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, amém? Nossa, gente. Que isso, Se vocês quiserem Denis? aqui- se você quiser vir minha pregação, não vai ter não. siga o Denis nas redes sociais, né? Tem sempre pregações. É verdade. Tá. Eu falei rápido, deu pra entender o que eu falei? Deu. Meu Então Deus. tá sim. bom. Eu quero finalizar a minha fala Meu Deus. E dizendo- dormir. encorajando você que está nos ouvindo a tomar essa posição de não seguir a multidão, não ser apenas influenciado, mas que você, em nome de Jesus, tenha coragem de influenciar, de se posicionar, de quando vê que as pessoas estão caminhando para o precipício, quando vê que seus amigos estão fazendo algo que você sabe que não agrada a Deus, que você tenha coragem de falar, não, eu não vou fazer, não, eu não vou, não, eu não quero, que eu e você não sejamos pessoas conformadas com o contexto social, com as pressões da mídia, com, enfim, tudo aquilo que o mundo quer que a gente seja. E que você busque bons influenciadores, a começar, como o Denis disse, pela Bíblia, pela própria pessoa de Jesus e por tantas pessoas legais que tem aí, que tem o coração em Deus. E ter coragem, né, e disposição de ir na contramão do mundo, que nem sempre é fácil. Tem uma música antiga que eu gostava muito, que é Na Contramão do Mundo, e nem sempre é fácil. É que você falou 2 vezes a mesma frase, mas é que uma é a música, a outra foi a estação. É tipo aquele louvor, adorar ao Senhor é bom, que fala que adorar o Senhor é bom. Ai, gente, então tá. Natália, eu entendi. Mas A gente entende, a gente entende. Natália, eu entendi, amiga. Foi bom. É pra gente ir na contramão do mundo. Isso ficou bastante Porque na claro. música fala. Agora, Márcio, você gostaria de falar alguma coisa? Eu vou perguntar pro Márcio se ele gostaria de falar alguma Ah, coisa. só que- Márcio, você gostaria de falar A alguma coisa? Natália quer falar um negócio ainda. Ah, Natália, Fala, continua, Natália. foi mal. Não, quero não. Quero dormir. Vai lá, Márcio. Solta. Cara, eu acho que é isso. E além de tudo, você ser você mesmo. Verdade. Entendeu? Você ter a sua identidade. Porque às vezes a gente é influenciado e a gente acaba mudando a nossa identidade por uma coisa que você pensa assim, cara, isso não é legal de fazer. Mas porque todo mundo faz, eu vou fazer. É. E assim, é uma coisa, pra você poder ter força pra poder ir na contramão, busque entender o porquê você deve ir na contramão. Sim. Só fazer também sair fazendo, sem essência nenhuma, a gente tem bons resultados É disso. isso que Jesus quer, né? Que quer que a gente o conheça. É, E quanto mais a gente o conhece, mais a gente tem força pra ir na contramão. não seja o robô, É verdade. justo? Nem- Então fechou, galera? Alguém gostaria de... A Natália. Natália, reviveu. diga-nos, Natália. Não, já acabei. Já acabou? Então, beleza. Um grande abraço. Influencie, compartilhe e mande um e-mail para podecrer@jnjardins.com.br. É .com. Arroba Vacilei. J Jardins, a gente eu tô pensando aqui. Tô pensando. Então, isso que eu tô pensando aqui. Sabe o que é? @jnjardins Ia no acabar Instagram. Ia acabar o podcast, eu ia falar assim, nossa, Vai, Denis, fala o negócio Comprou um certo. domínio, né? É porque @jnjardins é o Instagram e pode crer é o e-mail. Eu juntei os dois. Então tá, então fala certo. E-mail pra podecrer@gmail.com, E Instagram? @jnjardins. Aê. Aê. Um grande abraço, povo. Beijo! Tchau, gente! É nóis.